Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com o Matheus Falker. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. O prazer é todo meu poder estar aqui, né, agregando algum conhecimento juntamente com vocês e o seu público aí. Né? É um tema muito amplo, a bem precificação, né, que envolve muitas áreas e processos dentro de uma empresa, né, até a chegada do fim, da entrega de um produto ou de um serviço, né? Certo. Qual a importância da precificação dentro de uma empresa? É algo primordial, né, a precificação. E aí a gente tem que começar a entender alguns passos até chegar a esse conceito, né? Porque, primeiro, eu tenho que saber, eu sou um prestador de serviço, eu sou um revendedor, qual é o meu ramo de atividade de fato? Correto. Parte disso para a gente começar a ter e a fazer o processo de precificação. Porque, de acordo com a sua atividade, o teu ramo, o imposto é diferente, as suas despesas inerentes, diretas ou indiretas daquele negócio vão ser diferentes. Uhum. Então, assim, vamos tentar colocar um exemplo prático, então? Sim, vamos. O que seria para você, qual a tua dúvida? Impostos. O que a gente engloba quando a gente fala de impostos? Né? A gente sabe que tem o ramo de atividade da empresa e enquadramento, né? Enquadramentos tributários, sim. E aí, vamos lá, a gente está falando de uma empresa Vamos revendedora? falar de empresas para revenda. 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 Vamos falar de um varejo, depois a gente toca no atacado. Um varejista no ramo de embalagem, o que ele tem que pensar? Primeiro, a sua venda vai ser física ou vai ser online? Eu preciso de um estoque físico ou eu posso ter um estoque terceirizado? Então são todas perguntas chaves para a gente poder precificar, entendeu? Sim. Vamos colocar que seja física e tenha entregas também, que a maioria do pessoal trabalha hoje com a entrega. E precisa de um estoque bem grande, porque a embalagem é bem volumoso. Começar a fazer a precificação exatamente entendendo qual é o custo dessa mercadoria, né, vendida. Então, ou seja, por quanto o meu fornecedor vai me vender essa mercadoria, e ali eu tenho que começar a colocar todas as margens até eu ter uma margem líquida na venda desse produto, correto? Correto. Então, ou seja, primeiro, meu CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, por quanto eu estou comprando essa mercadoria? Exemplo, comprei por 10, aí eu tenho que saber o custo variável e o custo fixo. Exato. Quando a gente fala de custo variável e custo fixo, o que é o custo fixo? O custo fixo ele independe da tua revenda ou atividade fim da empresa. Então, ou seja, se você vendeu ou não naquele mês as embalagens, você tem que pagar o aluguel, tem que pagar a água, você tem que pagar a luz. Então, esses são custos fixos. Tem que pagar os funcionários. Sim. Mesmo que eles sejam comissionados, existe um salário fixo, né? E mais a comissão. Isso é a característica do custo variável, ele vai diretamente vinculado à própria produção, ou revenda, ou à prestação de serviço, né? Então, ou seja, é o material aplicado no serviço, ou o próprio custo da mercadoria vendida é um custo variável, os impostos é um custo variável, porque ele vai depender do volume de venda que você tiver, entendeu? Então, a gente começa a precificar dessa forma. Se é uma revendedora, uma empresa que revende embalagens, e aí a gente tem que determinar qual é o alcance que ele quer ter, qual é o volume de venda que ele pretende ter. Porque isso a gente parte também de um princípio que poucos empreendedores fazem hoje no Brasil, que é o quê? Plano de negócio. O plano de negócio ele é muito importante também para a precificação do preço. Porque no plano de negócio você cria as primeiras perspectivas do seu negócio. Qual é o público que você vai atender, né? Qual é a região que você está localizado, dentro daquela região, qual é a sua demanda, qual é a sua capacidade de venda dentro daquela região. Eu preciso entender qual é a minha capacidade de venda, e eu entendo a minha capacidade de venda, entendendo qual é a minha capacidade de entendimento, então quantas pessoas eu consigo vender dentro daquela determinada região. Sim. Se eu tenho uma loja física, eu preciso mapear minha região, conhecer os competidores. Lógico, os né? competidores que estão ali, porque não é só você chegar e falar assim, eu compro por tanto e vendo por tanto. Não, você tem que saber por quanto
que aquela mercadoria é usual a venda dela dentro do mercado, entendeu? E aí você tem várias variáveis, porque você tem um cara que é revendedor, mas ele não tem empresa, ele simplesmente faz lá, compra, vende, e ele está correndo o risco tributário que você não quer correr, porque ele está sonegando. Você não está sonegando. Então a gente está falando aqui de uma empresa que vai arcar com toda a carga tributária, de despesa, de funcionário. Entendeu? Que é o correto. Que tem concorrência desleal no mercado, existe um monte, entendeu? E a gente tem que partir desse princípio. Então, se eu tenho uma loja física em determinada região e eu sei a minha capacidade de atendimento, meu volume de venda, aí eu começo. Opa, se eu chego no meu volume de venda, eu chego na estimativa do meu faturamento. Com a estimativa do seu faturamento, eu vou conseguir fazer um melhor enquadramento tributário para você em determinada fase do teu faturamento. Que pode ser que você, hoje, falando de tributação, né? A gente tem 3 tributações hoje no Brasil, que é o quê? O Simples Nacional, que é o que todo mundo ouve falar, né? Que é a tributação simplificada, ou seja, todos os impostos são unificados somente em uma guia. Então, por isso que se chama Simples Nacional, que hoje, na verdade, não é tão simples assim. E ele é gradativo, à medida que você aumenta o seu faturamento, ele vai aumentando o percentual sobre a venda, né? Ele é composto por faixas de faturamento. Então, ele é dentro do anexo do Simples Nacional, são 6 anexos, né? Dentre eles, vamos estar falando aqui do anexo 2, que é a compra, comércio, né? Revenda de mercadoria. Então, ele vai começar com uma alíquota de 4%, e ele pode chegar até uma alíquota de 26%. Dependendo da faixa etária. Então são 6 faixas etárias e essas faixas etárias são compostas desses percentuais e ela vai aumentando gradativamente com o seu faturamento. Certo. Bom, a gente sabe que existe estratégias de preço, margem, giro. O que você tem para falar um pouco sobre isso? A estratégia de preço, ela está alinhada à própria estratégia de venda da empresa, né? Porque uma coisa é você ganhar no giro é o seguinte, para você ganhar no giro, você tem que falar de quantidade. Quando você fala de quantidade, você tem que falar o quê? Cara, você tem que ter um processo de produção muito bem montado, porque você precisa fazer que aquilo gire muito rápido e você comece a ganhar exatamente em cima daquele... Vamos dar um exemplo de uma pastelaria. Vendo pastel. A gente sabe que a margem de lucro sobre pastel é pouco, mas a quantidade faz o meu rendimento ser bom, entendeu? Sim. A pessoa ela tem que saber se ela quer realmente vender muito e ganhar pouquinho, ou ao contrário, aumentar a margem de lucro e vender menos. E aí quando a gente fala de aumentar a margem de lucro e vender menos com uma margem de lucro melhor, ou vender mais com uma margem de lucro pequena, você está determinando o tipo de produto. Porque olha só, para você ter uma margem de lucro maior, você precisa ter um produto um pouco mais exclusivo, um pouco menos acessível, porque vamos supor, pastel hoje tem várias pastelarias em várias localidades, entendeu? Que vai vender o mesmo produto, o pastel. Às vezes você tem um produto exclusivo, então tudo depende do teu plano de negócio. Porque eu tenho clientes que hoje buscam produtos estrangeiros que não tem no Brasil e ele não tem concorrência. Então, olha só, é o melhor dos mundos, né? O oceano azul para ele, né? Você traz uma tecnologia... Só que é um negócio que demora a chegar, não é fácil acesso. Logística, armazenamento, então tudo isso vai fazer parte da tua classificação. Então, por isso que o plano de negócio é tão importante, entendeu? Você determinar qual é o teu ramo de fato, o que você vai vender ou qual o serviço que você vai prestar. Determinar qual é a sua região, se o teu ponto é físico, se você vai hoje ter... uma venda totalmente virtual, porque hoje você tem a Amazon, cara, que nada mais nada menos é o quê? Um armazém de terceira. Você tem ali seu produto e ele faz toda transação para você, né? Hoje tem várias ele é um plataformas, intermediário, né? Ele tem várias plataformas. O Amazon é o quê? É um intermediário entre o fornecedor e o cliente final. Porque ele tem um sistema de distribuição muito mais ágil que o teu. Vamos supor que o comerciante que tinha lá um produto a ser revendido, ele tinha que enviar pelo correio, ele tinha que... Não, hoje em dia, cara, ele tem um centro de distribuição, ele manda tudo para a Amazon desse centro de distribuição, entendeu? Ele então, faz o serviço da Amazon é um serviço de intermediação, entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser definido para que a gente consiga começar a fazer uma precificação bacana, com bastante critério, com bastante luz,
Porque o que a gente vê muito uma coisa que eu falo muito pro cliente cara, faturamento bruto não é lucro líquido. Muitas das vezes o cliente pensa que, pô, tô faturando tanto. Tá confundindo. Tá confundindo tudo, porque beleza, você fatura 100 mil, mas às vezes o cara tá vendendo, a margem dele tá negativa. E eu já tive clientes nesse caso. E assim, eu já vi pessoas que trabalham com margem negativa para um artigo. Mercado faz isso, a gente escuta muito falar. E aí ele é uma joga estratégia. margem e ele tem outros produtos que superam. Que a pessoa não vai entrar no mercado só para comprar aquele produto. É uma estratégia de preço também. É uma estratégia de preço, é uma estratégia de venda, porque você chama o cliente com aquele produto que é um produto que provavelmente vai ter muito no mercado, por isso que a margem dele é negativa, porque quanto mais concorrência, quanto mais seu oceano for vermelho, mais você tem que diminuir seu preço para poder chegar a vender, e quanto mais você diminuir seu preço sem ter a racionalidade da precificação dos custos diretos e indiretos, de impostos, de armazenamento, de despesas fixas e variáveis, logística, você tem que diminuir. E às vezes você tem um produto chama que na verdade você quer vender uma outra coisa. Vamos botar hoje a própria internet, né? Você tem vários aí youtubers prospectando, né, possíveis clientes da seguinte forma: olha, eu te dou um produto aqui, eu te dou um mini curso gratuito dessa forma, ou às vezes R$19,90, R$10,90, enfim, mas na verdade o que ele quer vender é o quê? A consultoria por trás. Correto. Não é verdade? Então, esse é uma das estratégias. E dentro dessa estratégia, aí tem uma estratégia para precificação desse tipo de venda ou de produto. Por quê? Porque aí eu vou ter um gasto inicial, né? Certo. Mas com possível retorno futuro. Então, eu tenho que fazer o quê? Identificar quais são esses gastos iniciais e qual é o meu retorno no final. E aí eu ter essa margem para mim poder trabalhar, entendeu? Porque muitas das vezes o que acontece o cara tá vendendo ali sem saber de fato quanto de qual é o custo dele, qual é o custo e o que está sobrando final. De fato de lucro líquido para ele. Entendeu? E a margem líquida no final, tudo é tão pouquinho, né? É muito pouco. A pessoa acha que está ganhando bem, não tô. Aí quando vê não sobra porque realmente está fazendo uma precificação errada e precisa entender os custos e chegar lá em tributações e armazenamento, logística, e tem várias coisas de... Sim, né, e a gente chegar. sabe também que é uma fraqueza do empreendedorismo brasileiro, né? A maioria dos empreendedores brasileiros, eles entram no negócio só com a cara e a coragem, sem fazer às vezes nada, o mínimo que é o quê? Um plano de negócio. Entendeu? Sem estudar o mercado, sem entender qual é o seu público-alvo, sem entender quem são os seus concorrentes, entendeu? E aí você acaba adentrando dentro de um negócio dessa forma, você fica perdido, né? É como se eu fosse pro jogo sem a chuteira, sem a bola, chegasse lá e agora? Cadê as ferramentas para mim fazer, entendeu? Tá faltando. Tá faltando. Então, assim, eu prezo muito por isso. Do cliente chegar... Lógico, quando chega um cliente até mim, normalmente ele já tá com problema. Então, o certo é chegar antes, né? O certo é chegar antes. O Então, ideal tá aí seria dica, chegar pessoal. antes. Se você vai abrir uma empresa, se você vai abrir um negócio, procure o contador antes, faça o plano de negócio antes de mais nada. Não chegue assim na loucura, vou abrir e vou fazer acontecer, que as coisas não funcionam desse jeito. A própria estimativa do Sebrae, né, a cada 5 empresas que abrem, né, só uma se sustenta. Né? O plano de negócio ele te dá isso, você sabe qual é o teu retorno esperado com o investimento que você pretende dispor. Não e eu não falo só de investimento de dinheiro, eu falo de investimento do teu tempo. Porque às vezes as pessoas olham para o mundo empresarial e para os empresários falam assim, nossa, eu quero ser empresário. Cara, a gente trabalha tanto, é tanta gente na nossa cabeça, a gente não para. E você tem que determinar esse perfil. Você quer ser empresário? Empresário é aquele cara que resolve problema, pô. Os problemas estão ali para ser resolvidos, ele tem que resolver, senão ele não ganha dinheiro. Senão o negócio não funciona. Não funciona, entendeu? Sabe, as pessoas começarem, quando pensar em ser empresário, pensar que você tem que buscar conhecimento primeiro, tem que buscar um planejamento, você tem que buscar você entender para depois você adentrar, porque às vezes você vai cortando
as etapas da vida e as etapas do empreendedorismo e que lá na frente vai te fazer a falta, entendeu? E tem que ser um estudo contínuo, né? Não é uma coisa que parou, porque Não. As pessoas acham que a Exato. tecnologia está aí, que vai me ajudar, porque calcula isso, isso, mas se você não estudar e se você não ampliar os negócios, abrir sua cabeça para as mudanças, né? E entender o mercado não funciona. Sim. Então, hoje a comunicação não seria tão ágil, tão rápida se não fosse através da tecnologia. E isso a gente traz para o mundo dos negócios, né? Através da automatização dos processos, né? Seja ele um processo de venda, um processo interno dentro da empresa de intermediação entre seus próprios funcionários, entendeu? Só que alguém tem que alimentar esse processo. A máquina, ela repete, mas alguém tem que inserir tem que alimentar. E a automatização de processo é algo essencial hoje para qualquer negócio. Só que você tem que pensar que para a máquina funcionar, precisa ser inseridos os dados da forma correta. Então, às vezes você pensa, vou contratar um sistema de emissão de nota e ele vai emitir a nota. Não, cara, se você não alimentar o sistema da emissão com a tributação correta, com os custos corretos, para que essa nota seja importada para o seu financeiro e aquilo comece a ser alimentado, essa alimentação é essencial, entendeu? E às vezes a gente acha que as coisas muito rápidas hoje, sem parar para pensar no trabalho. E eu falo isso do plano de negócio. O plano de negócio dá trabalho. Você montar, não é um negócio chegar fácil, mas pô, você determinar qual é o seu público-alvo, quais são as ferramentas de marketing que você vai utilizar, aonde você quer atingir, a quantidade, qual é o seu faturamento que você pretende ter, porque você precisa saber. Como que você vai chegar nele, né? Exatamente, e você precisa ter essa perspectiva, porque você precisa estipular um retorno. Então você precisa ter a perspectiva do seu faturamento. Se você tem uma perspectiva do seu faturamento, você já começa a ter filtros. Olha, se eu tenho que faturar 100 mil e o meu produto média mercado é R$100, então quanto que eu preciso vender? Se eu preciso vender tanto, em qual determinada região, se eu me estabelecer uma loja física, eu consigo atingir um público que eu consigo vender essa demanda. Tá vendo o plano de negócio? Bem detalhado. Esses critérios, esses filtros, você vai criando a maior possibilidade de acerto. É como se fosse uma estatística da vida. Você vai colocando filtros no seu negócio. Quanto mais filtros, mais você molda ele e mais a possibilidade de você acertar. Não, com certeza a dica foi excelente. E alguma dica aí para a gente finalizar, falar sobre atacado? O atacado é um modelo de negócio, né, assim como o varejista. Só que o atacado a gente vai falar do ganho no giro. Atacado e atacarejo hoje também se misturando. Tá misturando, né? Demais, né? A gente já vê aí um novo um novo ramo, né, de negócio, que é o atacarejo, né? Isso. Que é esses supermercados que, na verdade, hoje em dia eles viram que você tem uma loja, o Extra, por exemplo, fechando por aí, né, abrindo os açaí da vida, por quê? Ele tinha uma loja muito grande, atendia só uma determinada público, e ele falou, olha, eu posso utilizar o mesmo espaço e atender dois públicos. Aquele que quer o varejo e aquele que é o comerciante, que precisa do atacado, que vem, né, um restaurante, uma hamburgueria, e precisa de um preço melhor. Então, assim, ele viu a possibilidade da junção, e isso é o mundo do negócio, né? Ele vai se moldando e ele vai se ajustando à necessidade do mercado. Né? E o atacado é um modelo de negócio, diferentemente do varejista, né? Porque aí a gente vai ter que fazer um planejamento diferente. Por quê? O atacado, ele vai vender no atacado somente em uma determinada região, ele vai vender para outras regiões do Brasil. A tributação dele é diferente também. Sim, na verdade todos os estados, praticamente, eles têm incentivos para o negócio de atacado, entendeu? Então, tudo isso vai também partir do teu plano de negócio. Aonde você está instalado, qual é o estado que me dá mais benefício. Daquele estado é um bom local de distribuição e logística para o meu ramo de negócio que eu quero atacado. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é um atacadista, ele trouxe uma tecnologia para o Brasil que é uma tinta inseticida.
você pinta a tua parede, você está protegido contra dengue, chikungunya, o mosquito pousar, morre. Nossa, que legal. Legal, né? Super diferente. Mas é super diferente. Então hoje ele tá, eu falo, então o que? Ele importa essa mercadoria, se localiza aqui no Brasil e vai distribuir isso através do atacado para o Brasil todo. Então aqui no DF a gente tem incentivos fiscais, principalmente com o ICMS, para os atacados. E aí a gente vai começar a determinar para quem eu vendo, qual é o estado, qual é a região. E a gente vai criando esses vínculos de tributação, porque para cada região é diferente. Infelizmente, a parte de tributação no Brasil hoje é meio complicada, mas a gente está aqui para isso, para dar luz a alguma coisa. Mas foi ótimo. Agradeço aqui a sua participação. Vamos deixar aqui o contato do Matheus para quem quiser tirar alguma dúvida. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu que agradeço mais uma vez e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Tá, joia. Muito obrigada. Nada.